Pô, tu tá me tirando, tá não? Tá bom. Você abriu aí sua Bíblia em João, capítulo 21. Vamos lá, que diz assim: depois disto, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberiades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixe, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando soltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Olhe para cá. Qual o cenário disso daqui? Pedro, ele é o ator principal aqui dessa passagem, né? Pedro, ele volta a pescar, ele começa a pescar, fazer aquilo que ele fazia antigamente, mas o contexto qual é? Aqui, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, só que eles estavam meio perdidos, eles estavam igual o Walking Dead, vagando. Meu Deus, Jesus morreu, ressuscitou, como é que está? E aquilo outro. Porque até então, Jesus ainda não tinha dado uma ordem para eles, fala assim, ó, ficar em Jerusalém até que do alto vocês possam ser revestidos de poder. Jesus ainda não tinha dado essa ordem para eles. Então, eles ficaram meio vagos. O que eu vou fazer? O que a gente tem que fazer? Aí Pedro, ele decide, vou pescar. Só que eu quero falar em si da pessoa de Pedro. Antes da gente começar a falar sobre esse texto, eu quero falar um pouco da pessoa de Pedro. Fazer uma rápida introdução aqui. Pedro, eu me identifico muito com Pedro. Por quê? Pedro, ele é uma pessoa sanguínea. Ele é uma pessoa 220. Ele é uma pessoa para frente. Ele é uma pessoa com atitude. Tem um determinado texto que está Jesus na transfiguração com Elias, Moisés. E aí Pedro, vendo os 3 conversando, ele toma a frente. Que bom que nós estamos aqui. Vamos fazer uma tenda e morar aqui, ficar aqui. Irmão, na boa, se tu vê Jesus conversando com Moisés e Elias, você vai falar alguma coisa? Mas não, Pedro, ele toma a frente. Aí Deus vem, libera uma palavra do alto. Olha, esse é o meu filho. Eu fico imaginando Pedro. Acho que eu falei alguma coisa que não deveria falar. Uma determinada passagem, Jesus ele pergunta: quem eu sou? Pedro é o primeiro. Tu és o Filho de Deus. Tu é o cara. Aí Jesus fala: quem te revelou foi o Pai, quem te revelou foi Deus. Aí Jesus continua falando do processo que ele ia passar. Eu vou morrer, que não sei o que. E Pedro fala: não, Senhor, tu não vai morrer não. Não vou deixar não, estamos juntos. Aí Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás, tu está cheio do diabo. O mesmo Pedro que falou, estava cheio de Deus, daqui a pouco estava cheio do diabo. Olha só como é que aquela pessoa sanguínea, aquela pessoa, pá. Daqui a pouco tem um outro texto, onde Jesus, ele vai ser capturado pelos soldados, e Pedro toma a frente. Eu não sei, irmão, se Pedro, ele era mirolha, ou se ele era ruim de mira, porque Pedro foi o primeiro a tirar a espada e deu uma espadada, meu irmão. Ele falou assim: eu vou acertar a orelha agora. Eu nunca vi ninguém pegar uma espada e só acertar a orelha.
Eu não sei, meu irmão. Eu quero acreditar que Pedro era mirolho. Não, é só a orelha. Aí Jesus fala assim: Pedrão, segura a onda aí, cara. Você está vendo como é que Pedro, ele era sanguíneo? Aí um texto que todo mundo conhece, quando Pedro fala assim: eu vou morrer por ti, Jesus. Então é meu fechamento. Estamos juntos. Não vamos me afastar daqui, não. Vamos embora. Aí Jesus fala assim: Pedro, antes de dar encante, você vai me negar 3 vezes. Passou-se tudo, o que aconteceu? Tudo aquilo que Pedro falou que ia fazer, ele não fez. Esse é o cenário de Pedro. Pedro falou que ia fazer muita coisa para Jesus. E ele teve a oportunidade de fazer e ele simplesmente não fez. Então eu posso imaginar que Pedro estava aqui pensando: Jesus morreu por mim. Eu falei que ia morrer por ele. Eu falei que ia estar junto com ele. Mas eu não consegui expressar nada daquilo que eu coloquei no meu coração. Você já prometeu algo para alguém? Para o teu pai, para a tua mãe, para a tua esposa, para o teu namorado, para o teu filho, não sei. E de repente você não conseguiu cumprir aquela promessa. Você prometeu algo e você fica triste com isso. Poxa, caramba, eu queria dar um videogame para o meu filho. Eu queria levar minha esposa no Outback. Eu queria fazer uma coisa, parar de levar ela para a praia de BRT. Queria fazer um negócio diferente e você às vezes não consegue. O que você fica? Triste, cabisbaixo. Algumas coisas você não consegue fazer, pode ter sido porque simplesmente você decidiu não fazer, ou a sua incapacidade. Então esse é o cenário de Pedro. Eu creio que Pedro está pensando assim: caramba, eu falei que ia fazer isso, eu falei que estava junto com Cristo, eu falei que era hashtag tamo junto, e na verdade eu não consegui expressar nada daquilo que eu queria expressar para Jesus. E isso pode parecer comigo e com você também. Pode ser, você começou o ano de 2020 prometendo muitas coisas para Deus. Deus, o ano vai virar, mas eu vou ler mais a palavra. O ano vai virar, eu vou orar mais. O ano vai virar, eu vou jejuar mais. O ano vai virar, eu vou deixar aquele vício, eu vou deixar aquele pecado, eu vou deixar aquela menina endemoniada que me leva para o pecado, eu vou deixar isso tudo. E você já está no dia 31 de janeiro e você não fez 1% daquilo que você na virada do ano falou que ia fazer para o teu Deus. E isso desanima a gente. E isso entristece a gente, quando a gente quer começar num propósito, num foco. E às vezes a gente não consegue fazer. De repente é uma dieta que você quer começar na segunda-feira, né? Segunda-feira é o dia de começar o negócio. Aí tu começa na segunda, aí tu vai na terça, na quarta tu deu aquela rateada, na quinta você já está desanimado porque você não conseguiu manter o dia. O que está acontecendo com Pedro aqui? O que está acontecendo com os discípulos aqui? Eles simplesmente perderam o foco. Os discípulos perderam o foco. Às vezes, eu e você, nós perdemos o foco também. E na maioria das vezes é por causa do desânimo, é por causa da tristeza, é por causa da gente prometer algo para Deus e às vezes a gente não consegue. Irmão, quantas vezes eu já falei para Deus que ia fazer algo e eu não consigo, e eu fico com raiva de mim, eu fico triste comigo mesmo, falei, mas eu falei que ia fazer isso. Eu falei que ia me entregar mais. Eu falei que ia deixar isso e eu não estou conseguindo, me entristece. E aí é que entra a estratégia do diabo. O diabo, ele quer fazer de tudo para tirar o teu foco. O diabo quer fazer de tudo, meu irmão, para fazer você parar. Olha o que Pedro falou: vou pescar. Tem algum problema em pescar? Não tem nenhum problema em pescar. Mas é que Jesus tinha tirado Pedro daquela ação. Você não vai mais pescar. Eu quero agora você para um outro propósito. A questão não é pescar. A questão é ele voltar a fazer aquilo que Deus tinha tirado ele. E pode ser porque você prometeu muita coisa para Deus, você falou muita coisa, falou que queria fazer aquilo outro, que esse ano ia ser diferente, ou o ano de 2019, na virada de 2018 para 2019, você falou que ia fazer isso, e você acabou perdendo o foco por aquilo que você falou, e não conseguiu fazer, e a tristeza bateu no teu coração, o desânimo veio, e você acabou perdendo o foco, e voltou a fazer aquilo que Deus um dia te tirou, e mandou você parar de fazer.
E é nessa hora que Satanás ele tem a percepção, irmão. Preste bem atenção, o diabo ele tem uma percepção fora do comum. Porque ele está na criação do homem desde o início, então ele conhece o ser humano muito bem. Eu lembro uma vez que um amigo meu, ele falou, né? Ele tinha uma vida ativa, casado, rompeu com a mulher, e ali a gente cuidando dele e tal, pá. Aí ele falou que estava agoniado, querendo, né? Dar uma coisada, agoniado. Ele só tinha pensado, irmão. Ele falou que na hora ele recebeu uma mensagem da menina no WhatsApp. Quero você. Aí ele mandou mensagem, Cocão, calma aí, velho. Agora eu estou assustado. O que foi, cara? Eu falei, eu estava aqui, cara. Eu não tinha falado nada. E eu por dentro, né, querendo dar uma coisada. E a menina me mandou uma mensagem, falando que me quer. Calma aí, cara. Satanás agora aprendeu a habilidade de ler a nossa mente? Eu falei, não, cara. É porque ele tem a percepção e viu que você estava agoniado, e viu que você estava... Ele sabe que não é o teu normal. Aí tu fica para lá e para cá. Aí tu fica... Então ele sabe, ele tem uma percepção, ele te conhece. Ele sabe a hora exata de vir e de trazer uma bandeja para querer tirar o teu foco. E é o que mais o diabo quer, é me tirar do meu foco e te tirar do teu foco. Foi o que aconteceu com Pedro. Vou pescar. Perdeu o foco. Pausou a vida. Parou. O nosso Deus é um Deus de progresso. O nosso Deus é um Deus de níveis. E Deus, ele sempre tem um nível para a sua vida, um nível a mais para a sua vida. Eu quero profetizar na sua vida que nada vai te parar. Você vai continuar no seu foco. Você vai prosseguir. O diabo ele pode tentar, Satanás, o inimigo da nossa alma, pode tentar vir pela esquerda e pela direita, mas o Senhor vai estar contigo e vai te proteger e vai te guardar, jovem. Deus conhece a tua inquietação. Deus conhece o teu coração. Deus conhecia o coração de Pedro. A intenção de Pedro era boa. Senhor, eu estou contigo. Vou morrer junto, é nós, fechamento, não vou embora não. A intenção de Pedro era boa. Deus conhece a intenção do teu coração, jovem. Deus conhece a intenção do teu coração, homem. Deus conhece a intenção do teu coração, mulher. Por mais que você falou que ia largar aquele pecado, aquele vício, e você voltou a fazer. Mas Deus, ele enxergou que você lutou para não fazer isso. Deus, ele te entende. Eu não estou falando daquela pessoa que vê o pecado e abraça, e não faz nenhum esforço para não pecar. Eu estou falando daquela pessoa que se esforçou, que lutou, que fugiu, mas de repente caiu. Ele te entende. E voltou a fazer aquilo que não era para fazer mais. Aí olha o que acontece com uma pessoa que não tem o foco. Olha o que acontece com uma pessoa que acaba perdendo o foco. Primeiro versículo que a gente... Versículo 3. Ele foi pescar, certo? Perdeu o foco. Aí continua. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Irmão, Pedro falou assim, eu vou pescar. E os discípulos que estavam com ele falaram assim, a gente vai contigo também. Pedro não chamou ninguém para pescar. Foram os discípulos que viram que Pedro estava sem foco. Foram os discípulos que viram que Pedro estava meio desanimado, estava meio triste. Falou assim, então eu vou contigo também, vamos embora, estamos todo mundo no mesmo barco. Sabe o que isso significa, irmão? O poder da influência. Eu e você, nós temos o poder de influência fora do comum. Você não tem noção da influência que você tem. De repente você deve estar pensando assim, Cocão, eu só tenho 5 pessoas no meu Facebook. E 3 pessoas me seguem no Instagram. Se elas te seguem, se elas estão nas tuas redes sociais, é porque ela viu alguma coisa em você e quer te seguir. Então significa que você tem um poder de influência sobre aquelas pessoas também. Deus te chamou para essa geração para influenciar, contagiar outras pessoas. Só que no caso aqui de Pedro, ele contagiou, vamos botar assim entre aspas, para o lado negativo, para o lado do desânimo, para o lado da falta do foco. Vou pescar, aos discípulos, vou pescar também. E geralmente, as coisas negativas têm mais poder do que o que é positivo. Já viu que
para botar fogo na lenha, meu irmão, tem 350 mil. Aí tu viu o que a garota falou comigo? Eu vi, se eu fosse você fazer, se eu fosse você fazer, se eu fosse você, daqui a pouco... Exemplo, Moisés chega e fala assim, aí, Deus falou que tem uma terra boa pra gente, mana leite e mel, a terra da promessa. Pegou 12 espias e falou, vai lá dar uma olhada nas terras. Chegaram lá, os 12 espias olharam e falaram assim, e eu creio que eram 12 espias, 12 pessoas com o poder de influência. Por que você crê nisso? Porque Josué e Caleb estavam lá. Portanto que depois, quem substituiu Moisés foi Josué. Então eram pessoas de influência que foram olhar a terra prometida, eles olharam e falaram assim, ó, a terra manda leite e mel. A terra é top. Boa essa terra. Daqui a pouco eles olharam, velho, calma aí, mas tem gigante lá. Vai dar zica. Vai dar ruim. Tem como não. E Josué e Caleb, não, que isso, cara? O nosso Deus, rapaz. Aí eles voltam. Aí Moisés, e aí? Ó, a terra é boa, mas tem gigante. 10 espias chegaram e falaram assim, não tem como pra gente. Os outros dois, Josué e Caleb, falaram assim, não, vambora, nosso Deus, sei que não. Quem ganhou? O negativo. 10 pessoas contaminaram milhares e milhares de pessoas. Você tem o poder de influência para contagiar para o lado positivo ou para o lado negativo. E Deus te chamou nessa geração, nesse tempo, para você influenciar. E eu quero profetizar. Você vai influenciar os teus amigos, você vai influenciar os seus amigos de trabalho, de escola, a tua família. Se você é o único crente, é através de você que você vai influenciar essas pessoas para estarem na casa de Deus. Não pense que você não tem poder de influência. Irmão, quer ver? Se você faz coisas boas, ninguém fala. Ok. Mas quando tu dá um mole, tem pessoas que você nunca pensou que te vi, que te conheci, que chega e fala assim, tu viu o que fulano fez? Tu fala assim, meu Deus, essa pessoa me conhece, nem sabia que essa pessoa me conhece. Mas é porque está te observando, está te vendo. Você pode fazer 1000 gols. Ronaldinho Gaúcho pode fazer 1000 gols. Mas se ele errar um, e se ele errar aquele um, vai ser julgado por aquele um que ele errou e vai esquecer os 1000 gols que ele fez. Eu aprendi com Rob Thompson. Você não é recompensado pelos seus pontos fortes. Você é recompensado pela ausência dos seus pontos fracos. Guarde isso no seu coração. Não é pelos seus pontos fortes que você vai ser recompensado, é pela ausência dos seus pontos fracos. Então você tem um poder de influência muito grande. Você pensa que não. E Deus te chamou para influenciar. O que você vai fazer? Irmão, viu uma quizumba dentro da igreja? Viu um negócio que vai dar zica, vai dar gangrena? Você vai ver que vai dar racha, vai dar divisão. Seja onde for, na sua família, no trabalho, não sei o quê. Ei, chega ali. Tudo bem, fulano errou, deu mole, não foi desse jeito não. Mas vamos agir dessa forma aqui. Vamos trabalhar dessa forma. Vamos andar dessa forma. Aí a pessoa vai parar e analisar. Caramba, olha quem está falando. Nunca pensei. De repente pode ser você o maior quizumbeiro. E você dá uma palavra dessa, você... Nossa, qual é a sua igreja? Quero ir para lá também. Então o que está acontecendo aqui? Pedro perde o foco. Os discípulos vão com ele também através da influência. Terceiro, saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Eles estavam acostumados a pescar. Eles já tinham esse costume, eles já tinham essa prática. E passaram lá pescando e nada conseguiram. Quando você está fora do foco, quando você está longe de Deus, pensando que está perto de Deus, as coisas não conseguem prosperar na sua vida e na minha vida. Foi o que aconteceu. Eles estavam acostumados, mas eu estou acostumado a pescar. Eu pesco vários peixes. O que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo fazer isso? Por que não está funcionando? É o que eu sei fazer de melhor. É a minha habilidade. E por que não está indo? É porque você perdeu o foco. É porque você está longe de Deus. Por mais que seja aquilo que Deus
te tirou e você tinha maior habilidade, maior prática. Eu não quero mais que você faça isso. Estavam lá pescando e nada aconteceu. Irmão, não pense que só pelo fato de você ter habilidade nessa área, ou de você, sabe falar bem, canta bem, toca bem, prega bem, administra bem, mas se o Espírito Santo não estiver com você, se Deus não estiver com você, não vai adiantar nada, só vai até um certo ponto. E Deus não te chamou para você ir até certos pontos, Deus te chamou para você ir a lugares que ninguém nunca foi. Deus tem algo preparado só para você, Ele quer que você rompa, Ele quer que você cresça. Não pense que você tem um Deus que está olhando para você e quer que você viva essa vida miserável. Não, Deus tem algo muito mais além para você, mas a questão é, você está no foco? Você está no propósito? Foi o que aconteceu com Pedro. Nada pescaram, pois estavam fora do foco, do propósito daquilo que Deus tinha chamado para eles. E o que eu vou te falar aqui agora é muito grave. De tudo que eu falei, presta atenção no que eu vou te falar agora. Pedro, pensativo, falei para Deus que ia fazer, falei para Jesus que ia fazer isso, falei que estava junto. E agora, né? Olha o que eu estou indo fazer, estou indo pescar. E meus amigos estão vindo comigo. Era para ser o contrário. Aí eles começam a pescar. E nada vem. E nada vem. E nada vem. E nada vem. Aí quem é que aparece na beira da praia? Na beira do mar? Jesus. Aí Jesus fala assim: ei, tem alguma coisa aí para comer? Aí eu disse: tem nada não, tem nada não, consegui apanhar nada não. Aí Jesus: tá bom. Aí, lança ali, ó, que se lançar para esse lado lá, quem sabe pode vir uns peixes aí para você. Aí eles lançam, o que acontece? A mesma coisa que aconteceu antes, a pesca milagrosa. Aí João chega e fala assim: aí, sabe quem é que está falando? É Jesus. Aí Pedro, na mesma hora, larga tudo, mergulha e vai de encontro a Jesus. Escute o que eu vou te falar agora. Como que aqueles discípulos não conseguiram identificar a voz de Jesus? Aqueles discípulos andavam com Jesus, viviam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam com Jesus, andavam com Jesus. Jesus, quando ele andava, existia uma multidão que acompanhava. Dessa multidão tinham 70 discípulos que estavam ali. Desses 70 tinham 12 que eram mais próximos de Jesus. E desses 12 tinham mais 3 que eram mais achegados. Desses 3 ainda tinha um que reclinava no peito. Isso mostra intimidade, relacionamento. Aqueles discípulos conviviam com Jesus, andavam com Jesus, oravam com Jesus, pregavam com Jesus. E eles não conseguiram escutar a voz de Cristo. Eles só conseguiram entender quando era Cristo, quando Jesus teve que fazer um milagre. Você é da pessoa que conhece a Cristo por quem Ele é ou por aquilo que Ele faz? Você conhece a essência de Jesus por quem Ele é ou por aquilo que Ele faz? Jesus só é Deus na tua vida se Ele fizer? Você só consegue ter discernimento de quem é Jesus na sua vida só quando Ele faz e quando Ele te chama. E quando Ele fala: vamos para o secreto. E quando Ele fala: larga esse WhatsApp, larga esse celular, larga essa Netflix, larga esse garoto, larga essa garota, vai para o quarto, eu quero falar contigo.
Mas aí se ele abre uma porta, foi Deus que me deu. Aí se ele vem com uma bênção financeira sobre a sua vida, foi Deus que me deu. É Deus, irmão, é Deus, é Deus. Mas você não consegue identificar quando Jesus está te chamando para quando Ele quer se apresentar para você de uma forma diferente. Os discípulos ali que andavam com Jesus, que viviam com Jesus, não conseguiram entender. Imagine eu e você, crente. Aí Pedro vai lá, está vendo como é que o Pedro é sanguíneo? Como é que Pedro é um cara de atitude? Ele não quis nem saber, mergulhou e foi. Você precisa criar relacionamento, a gente precisa criar um relacionamento com Deus, ao ponto dele parar de fazer as coisas e a gente conseguir identificar só a presença dele. Irmãos, estudos vão dizer que se eu começar a conviver com você 3, 4 dias, você vai começar a identificar a minha voz. E se tiver tudo escuro aqui e eu falar assim, fulano, você vai falar assim, você não vai me ver, mas você vai saber que é a minha voz. Eu não estou te vendo não, Cocão, mas eu sei que essa voz é sua. Você está conseguindo entender quando a gente perde o foco, quando a gente perde o propósito, o que acontece com a gente? Pode ser, irmão, alguma coisa que tirou do teu foco. E porque você gosta da igreja, e porque você gosta da presença dele, porque você gosta dos louvores, porque você gosta desse ambiente, mas mesmo assim está sem foco, e às vezes você parou de entender e de perceber a voz de Jesus. É o que estava acontecendo com os discípulos, e isso acontece comigo e com você também. É por isso que Jesus te trouxe aqui, para dizer, eu te entendo. Como assim, Cocão? Jesus me entende? Sabe por quê? Porque Jesus estava na beira do mar, esperando discípulos. Jesus falou assim, eu vou chamar. Chamou. Eles não me entenderam. Eles não me conheceram. Então calma aí, eu vou fazer algo. Eu vou fazer algo que eles vão me conhecer. Aí ele faz. Jesus, ele vai te chamar. E às vezes você não vai escutar e não vai identificar a voz dele. E às vezes ele vai fazer coisas na sua vida para você saber que ele é Deus. E se for preciso, ele vai fazer o milagre na sua vida. Eu não estou falando que Deus vai parar de fazer um milagre na sua vida. E ele não quer parar de fazer um milagre. Mas sabe o que está acontecendo aqui? Jesus falou assim, eu chamei, eles não me escutaram. Então eu preciso fazer para quê? Para não perder os discípulos. Existem coisas na minha vida que acontecem, não é porque Jesus só te ama, é porque Ele não quer te perder, e é por isso que Ele faz coisas na minha vida e na sua vida, é pela graça, é pela misericórdia, é por isso que Jesus estava ali, e entendia os discípulos, principalmente Pedro. Aí Pedrão vai mergulhando, tchá, 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 tchá. Quando chega lá, está os peixes lá queimando na brasa e um pãozinho já preparado. Aquilo que os discípulos estavam querendo lá no mar, Jesus já estava na beira da praia, tudo pronto para eles. Deixa eu profetizar na sua vida aqui. Quando você voltar para o foco, e quando você estiver no foco, aquilo que você mais procura, aquilo que você mais deseja na área que você quer, quando você começar a priorizar o reino, começar a priorizar Jesus, quando você chegar perto de Jesus, já vai estar tudo pronto, preparado para a tua vida. Você não vai precisar procurar. É o quê? Um namorado? É uma namorada? Ai, eu vou entrar aqui num site de relacionamento, eu vou entrar aqui no Facebook, no Instagram, no Tinder, não sei o que, eu quero casar, eu preciso casar, eu quero casar. Ei, quando você começar a focar em Jesus, quando você começar a priorizar o reino, se prepara, que Jesus vai estar na beira da praia, já com o teu namorado, com o teu noivo, com a tua esposa, com o teu esposo. Para de se preocupar com as coisas da vida e comece a focar em Jesus. O problema meu e seu é que nós estamos muito agarrados aqui, ó, nas coisas da terra. Comece a priorizar o reino. Comece a focar em Jesus. Se você já está focado em Jesus, jovem, se prepara.
que as coisas vão se cumprir na sua vida naturalmente. Você não vai precisar arrombar nenhuma porta. As coisas vão vir sobre a sua vida. Só que aí Jesus, olha só o tratamento agora. Agora eu quero que você entenda. E já estou terminando. Pedro vai, está na beira da praia com Jesus. E os discípulos estão trazendo milagre. Olha só. Aquilo que Pedro queria, que era pescar, porque foi ele que puxou o bonde. Ele foi o primeiro a sair do barco, porque quando viu Jesus. E os discípulos estão trazendo milagre. E Pedro já tinha largado o milagre e já estava com o pão da vida. Irmão, eu sei que você quer tanto milagre. Eu sei que você quer tanta porta aberta. Eu sei que você quer tanto casar. Mas se for necessário, deixa o milagre. Deixa o milagre. E vá para a pessoa de Jesus, que Ele é o mais importante na sua vida. Foi o que Pedro fez. João reconheceu a Cristo, mas quem teve atitude foi Pedro. Tem muita gente que reconhece a Jesus, mas não consegue ter uma atitude em direção a Jesus. Eu não estou querendo falar mal dos discípulos que ficaram com o milagre, não. Mas estou querendo falar a espontaneidade de Pedro. Você está entendendo que Pedro tinha boas intenções? Pode ser que você seja um Pedro. Eu sou um Pedro. Que às vezes eu sou meio sanguíneo, sou meio impulsivo. Às vezes tomo certas atitudes que depois eu falo assim, puxa, por que eu fiz isso? Não era para ter feito isso aqui. Com uma das maiores intenções, das melhores intenções. E Jesus entende. Mas a gente precisa melhorar. E é aqui que eu quero finalizar. Aí Jesus fala, Pedro, vem. Ele começa, isso eu não vou ler aqui, mas depois você lê o capítulo 21 em diante. É uma passagem bastante conhecida. Ele chega para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro fala, te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. 3 vezes Jesus perguntou isso. A primeira vez, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas com amor sacrificial? E Pedro respondeu, Senhor, tu sabes. Aí Jesus, ele veio descendo o nível. Agora ele está falando, Pedro, tu me amas no amor filéu, no amor de amigo? Aí Pedro fala assim, sim, eu te amo, nesse amor aí. Só que Jesus fala assim, então apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava falando para Pedro? Pedro, você falou muito. Vou trazer para os dias de hoje. Pedro, você falou muito que ia fazer no ano de 2019. Você falou muito que ia parar de pecar, que ia estar mais perto de mim. Você falou muito que ia deixar os pecados, os vícios. Você falou muito que a partir desse ano você ia começar a dizimar, ofertar. Você falou muito que ia se entregar mais. Você falou muito que ia fazer mais propósito para estar perto de mim. Mas você não fez nada daquilo. Para de falar e começa a fazer. É o que Jesus está falando. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Para de falar que me ama e começa a mostrar com atitudes que você me ama. Entenda o que eu vou te dizer. Pedro entendeu a Jesus, Jesus entendeu a Pedro, e Jesus também te entende. E hoje ele está aqui para te dar uma oportunidade. Que oportunidade é essa? Assim como ele deu para Pedro. Pedro, tu me amas com amor sacrificial? Você morre por mim mesmo, igual você falou? Tu sabes, Senhor. O que aconteceu com Pedro? Pedro morreu. Morte de cruz, cabeça para baixo. Aquilo que ele falou que ia fazer por Jesus, Jesus deu uma oportunidade para ele fazer. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Aquilo que você falou lá atrás que ia fazer e não conseguiu, Jesus está aqui hoje para falar assim, eu ainda espero e acredito e confio em você, que você vai concluir e você vai fazer isso tudo que você falou que ia fazer. Por que você está vivo hoje? Por que Jesus estava na beira
da praia? Por que Jesus estava na beira do mar? Porque ele acreditava nos discípulos, ele confiava nos discípulos. Eu sei que eles estão falando e não conseguem fazer, mas vai chegar uma hora que eles vão conseguir fazer, e é por isso que eu não desisto deles. Ei, você está vivo porque Jesus ainda não desistiu de você, ele conta com você e acredita em você.